Olá, boa noite. Eu desejo que todos se encontrem na paz de Deus. E estamos fazendo esse vídeo, que para mim não é fácil. É tão mágico falarmos de Jesus olhando nos olhos das pessoas, de coração para coração. Mas vamos lá, na boa vontade, evidentemente, aceitando o convite da Casa Neil, que tanto a respeitamos. Estamos aqui para comentar uma passagem de Mateus. Mas antes, porém, permitam-me conectar com o mais alto. Jesus de Nazaré, Mestre amado, mais uma vez abrimos nossos corações, as nossas mentes, para podermos, Senhor Jesus, meditarmos, refletirmos sobre os Teus ensinamentos, em que assim possamos alargar, emancipar os nossos processos conscienciais. Fortalece-nos, Senhor Jesus, acima de tudo, para que esse estado de consciência não fique em vão e que cada vez que assumirmos um novo estado de consciência, nós termos a responsabilidade, a determinação de vivê-los. Então, Mestre amado e Senhor Jesus, ajuda-nos nesse momento a reflexão na Tua Palavra, em especial hoje na Tua promessa, consoladora, confortadora, auxiliadora, amorosa e branda. Se conosco, Jesus, agora e por todo sempre, e que assim seja. Foi-nos incumbido refletir sobre Mateus 11, 28 a 30. O Cristo Consolador nos disse: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Pois bem, sabemos todos nós, do qual nos informa o Livro dos Espíritos, que todos nós nascemos simples e ignorantes. O ser humano é obra de si mesmo. A cada movimento de encarnações dentro dos evos existenciais, nós vamos ganhando um movimento, um degrau na grande escala evolutiva e que, diante dessas experiências, nós sempre entramos em contato com preceptores. Esses preceptores, eles nos convidam, eles nos auxiliam, eles nos favorecem, eles facilitam cada vez mais uma aprendizagem, um movimento na escala das nossas graduações. E através dessas graduações nós vamos adquirindo experiências através das atitudes não validadas, do qual nós registramos em que nós não admitimos passar por aqueles erros que nós já vivemos. Que seria, então, dos laboratórios se nós descobríssemos que algo estava equivocado e a gente insistisse nesse erro? Né? Não vou insistir no erro. O erro vai ser a base para que eu, naquele erro, encontre os pontos equivocados e vai experienciando novas atitudes até que chegue ao fim colimado. Até que chegue a vacina, até que chegue a medicação, até que chegue a grande descoberta. Então, nessas experiências, nesses movimentos de validação, nós vamos, então, a cada instante, a cada momento, recebendo dos nossos preceptores, né, esses ensinos, e eles vão nos dando a lição segundo as nossas necessidades, segundo o nosso nível de capacitação na questão da aprendizagem. Então, são várias
vários preceptores, mas de todos os preceptores, hoje nós vamos falar do último que nós tivemos, Jesus. Jesus, o preceptor, o mestre por excelência, em suas lições diante do seu Evangelho, todo ele encontra-se evidentemente focado no amor. A centralidade do Evangelho é o amor. As práticas desse amor e sentir esse amor. As práticas para que venhamos, através delas, nos sensibilizar e cada vez mais adentrar-se no processo do amor. E senti-lo, viver, sentindo e sentindo para vivê-lo. Então, evidentemente, todo o Evangelho nos convida a engrandecer, a fazer crescer, a impulsionarmos, a levar a nós uma consciência de si. O amor de forma ilimitada. O amor incondicional. E Jesus, ele extrapola qualquer percepção até então do processo do amor. Onde acreditávamos que tínhamos acesso ao amor, ele vai e ousa a nos dizer que devemos amar os nossos inimigos. Era impossível até então imaginarmos a possibilidade de conseguirmos amar os nossos inimigos. E ele transcende de forma tal que nos convoca a essa ruptura, né, do homem velho num homem novo, em que esse casulo que haviam nos implantado, né, ele abre uma possibilidade aonde não havia possibilidade nenhuma até então de podermos amar os nossos inimigos. O amor incondicional. Pois bem, diante disso, ele nos ensina a suavizar os nossos corações para o exercício do amor. O Evangelho, ele nos possibilita a compreensão e a flexibilização do comportamento a favor do bem, da paz e do auxílio ao outro, a harmonização entre nós mesmos. São palavras, mas não são qualquer palavras. São palavras ditas com amor e pelo amor. Alcançar a razão é um convite constante. Principalmente, alcançar a razão. Para que nós existimos? Qual é a finalidade da existência? Qual é a razão do existir? O amor. Então, ao observar, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Evidentemente, todo aluno tem o seu grau de aflição, mas essas aflições, elas podemos classificar de dois movimentos, né? Aquelas involuntárias e aquelas voluntárias. As involuntárias, o que a gente pode viver pela vicissitude dos corpos ainda primitivos, dos nossos comportamentos, do qual nós sentimos ainda estarmos suscetíveis a causar um mal a outrem e outrens causar um mal a nós, né? Mas também as aflições voluntárias,
aquelas que nós criamos para nós mesmos, aquelas que nós inventamos para nós. Né? Então, como nós vivíamos antes? Como vivíamos antes com essas aflições? Como é que vivíamos antes com essa sobrecarga? Né? Então, muitas vezes nós convocávamos o ódio, o rancor, né? A mentira, a fuga. Eram diversas formas de lidarmos com as aflições e os sobrecarregos. Mas aí, de repente, esse homem chega para todos nós e diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e com uma promessa, eu vos aliviarei. Porque muitas vezes, quando a gente está aflito, a gente procura saídas e ao invés de minorar, a gente piora. Ao invés da gente sair, a gente se adentra mais. Principalmente quando essas aflições, nós desejamos revidar, né? Revidar. Nós nos impulsionamos a o olho por olho, o dente por dente. Fizesse tal, hás de pagar por tal. E isso, evidentemente, causa-nos maior aflição, porque no momento em que nós somos afligidos por outrem e nós não exercemos um movimento coerente, que naquela época a coerência era pagar com ferro o ferro, né? Era pagar com a gota, né? E com isso, aquela pessoa que nos causou dano, a gente se atrelava a ela de uma forma tal e que muitas vezes passava-se dias, semanas, meses, anos, séculos. E no momento em que ele nos convida a nos aliviar, evidentemente, porque para eu viver o amor é necessário o perdão. Para amar os nossos inimigos, eu preciso primeiro perdoar. É o primeiro processo da relação. E quando eu perdoo, eu não estou libertando o inimigo da relação nefasta do ocorrido. Ao contrário, no momento que eu perdoo, eu me desloco, eu me distancio do foco do qual o sujeito que me causou a aflição. Pois bem, então nesse movimento nós estamos num processo de aliviamento, porque perdoar é esquecer aquilo que nos causou. Ficarmos com aflição na nossa mente, paulatina e insistentemente, nada mais é do que uma grande aflição. Se houve uma dor, essa dor passou. Você me esbofeteia, daqui a segundos, milionésimos de segundo, não existe mais a bofetada. É coisa do passado. Então, se eu deixar o passado no passado, e o presente agora que se apresenta, eu vou me distanciar do meu agressor para não ser agredido novamente, tomar as devidas precauções e seguir adiante. E caminhar. Enquanto que eu fico remoendo o fator da bofetada que eu levei, eu estarei cada vez mais interligado. Eu estarei cada vez mais interdependente. Alimentando e sendo alimentado. E aí, muitas vezes, não é só o rancor, mas a raiva, o ódio. E a gente, muitas vezes, não consegue a reconciliação em tempo hábil, e aí fica para outras encarnações, e em outras encarnações, esse ódio pode estar cada vez mais alimentado. E aonde nós nos aliviarmos? Quando? Evidentemente, quando existiu o perdão. Eu vos aliviarei. Ele traz uma nova proposta de vida.
Ele traz um novo conforto, mas não é um conforto de simples palavras, um conforto mágico, não é um conforto mágico. Não, não é uma magia. É uma construção. É uma forma óbvia. Aquilo que nos aflige, nós queremos distanciamento. Então, perdão, o primeiro movimento do perdão do distanciamento é o esquecimento do passado. No momento que esquecermos o passado, está proposta o perdão. Mas é a proposta. O segundo movimento para termos a certeza de que essa atitude, ela caminhou para o lado, para o movimento real do perdão, na concretização desse perdão, é quando nós não desejamos nenhum mal para aquela criatura. E sim o bem. Desejarmos o melhor para ela. E mais, se essa criatura precisar de mim, eu poder auxiliar. Evidentemente, com a devida distância. Devemos dar a distância, segundo nós sintamos ou não o processo da ameaça. Quanto mais ameaçador, a distância, evidentemente, a coerência, a congruência, nos deixa claro, né? A prudência que deva ter essa atitude, mas auxiliá-lo, mas manter o distanciamento. E um dia podermos, então, alçar o voo ousado. A humanidade jamais ouviu tal ousadia. Mas não é uma ousadia que simplesmente se lança ao ar e seja impossível da prática. Não. A ousadia de amar os inimigos. É uma tarefa difícil. Não é. A natureza nos facilitará de uma forma brilhante. De que forma? A reencarnação. E esses seres que nos afligiram, ou nós que venhamos a afligir alguém, amanhã poderemos estar lado a lado, como amigos, como vizinhos. Não deu certo, foi mais forte. Continuamos inimigos, fortalecemos. A natureza prossegue, sábia, perene. Aí você vem como um primo, um parente próximo. Aí não deu. Aumentou mais ainda a raiva e o ódio. A natureza célere prossegue sob os auspícios do grande Maestro, Deus, o nosso Pai. E aí então, ela ousa e coloca o inimigo como esposa ou esposo. E muitas vezes não dá certo. E aí então, a natureza, ela não se revolta. Ela vai buscar a essência maior de todo o cosmos, o amor. E esses entes, ou nós, teremos oportunidade de voltar no ventre ou nos braços fortes de uma maternidade ou de uma paternidade. E aí aquela criança frágil irá sensibilizar as cordas mais sensíveis do nosso sistema nervoso central. Todas as linhas acessíveis à sensibilidade do perispírito e espírito, aguçando em nós o cuidado, a proteção, o amparo, a gentileza, a delicadeza. E aquele inimigo está sendo então confortado, consolado. Está sendo então protegido. Daqui a pouco querido, amado. E se não der certo, o ódio permanecer entre filhos e pais, pais e filhos, quantas vezes forem necessárias,
virão. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Para evitar todo esse percurso, primeiro, se tivesse num primeiro momento, na atitude agressiva, o perdão, tudo isso seria evitado. E estaríamos abertos, evidentemente, e preparados devidamente para receber aquele indivíduo que nos causou dano ou o distanciamento, se assim a natureza o quer, mas num outro patamar. Nós estarmos acima da agressividade, acima do instinto. Bateu, levou. Do instinto a condição da reação. Não sermos reativos, e sim ativos. Antes, tudo, a maior parte dos processos religiosos, né, nos convidava a reagir, a reação instintiva, a reagir, ferro com ferro, fogo com fogo. O instinto. Se você puxa o rabo do cavalo, ele acoiça. É instinto. Você puxa a orelha do cão, tira o osso de sua boca, ele morde. É o instinto. Você zomba com o gato, ele a unha. É o instinto. Nós temos a capacidade de fazer o contrário. Após a agressão, nós sermos compreensivos e compassivos, pacientes e resilientes, brandos e pacíficos, amorosos. E tem limite esse movimento? Ah, sim, antes tinha. O limite de Pedro, olha, que era bastante já, viu? O limite de Pedro era 8 vezes. Ou, perdão, 7, estou aumentando uma. 7 vezes. Aí ele questiona, até 7 vezes? Como quem dissesse, passou daqui eu explodo. Não, Pedro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer tranquilidade diante de uma ofensa? Diante de uma aflição? Vinde a mim. É dessa forma. É dessa forma. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Não é a pessoa de Jesus que vai te aliviar. Não é. Mas é o nosso trabalho segundo aquilo que ele nos trouxe, a palavra, o seu evangelho. Amor, a centralidade, como nós dissemos. O amor. Se não vivermos o que ele nos disse e viveu, não estamos fazendo nada. Nós estamos vivendo, como nos chamou a atenção o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, no que ele diz, há muitos cristãos sem Cristo. Ou seja, sem o viver. Ele já foi por demais, Jesus já foi por demais sentido. A gente sente aquela doçura, aquela brandura, né? Crido, todo mundo crê nele. Mas e vivido? Falta muito. Então ele nos convida para esse processo transformador. Se as aflições, pois, são causadas voluntariamente por nós, se eu ando na drogadição, eu estou atormentado pela droga e não suporto mais. Com certeza, nós encontraremos, e por todos os lados, as pessoas numa incompreensão. E muitas atitudes para se afastar da droga são tomadas, mas há sempre o retorno, a recaída, raríssimas vezes. Mas ele nos chama à questão como aconteceu
de uma mulher que havia cometido um adultério. Ou como qualquer um de nós que cometa algo. Primeiro, ele chamou a atenção de que nós, distante dele, a gente vê um afligido, como a mulher adúltera. Ela estava aflita e as pessoas estavam aumentando a sua aflição. E ele convidou para vir até ele. Não só a mulher adúltera, mas aqueles que estavam acusando. Sim. Porque quando a gente acusa alguém que está em aflição, isso com certeza nós estamos vivendo um processo de maldade, porque o aflito necessita de salvaguarda, de auxílio. Necessita de um preceptor, de uma ajuda, de uma mão amiga, de um amparo, de ser acolhido. E no momento que nós acusamos, nós muitas vezes ferimos muito mais ainda aquele que está ferido. Será que aquela mulher adulterou por simples movimento? Ninguém sabe as suas aflições, ninguém sabe, pois, a sua solidão, a sua angústia, o que ela tinha. Ninguém sabe o que se passa dentro do outro, a não ser cada um de si. E muitas vezes a gente pouco sabe de si. Imagine nós tentarmos saber o que está a passar a outrem. Pois bem, os dois ali estavam no movimento necessitado. Ele disse, vocês dois, se desejarem parar com essas aflições e esse sobrecarrego, vem a mim. Mas vem a mim como, Senhor? E ele mostrou. Quem não tiver erro, que jogue a primeira pedra. Ou seja, nós todos aqui vivemos equivocados, numas e noutras. E esses equívocos, eles vão cada vez mais nos chamando a atenção para nos libertarmos dele. E evidentemente, se eu me vejo susceptível a cair, evidentemente como posso apontar, julgar e culpar aquele que também cai. Não. Porque quem cai, sabe o quanto dói? E se dói, e a gente vê alguém caindo, pelo amor de Deus, é necessário levantar, ajudar. Porque todo caído precisa de uma escada, de uma mão, de um apoio. Permanecer caindo, aí diz assim, não, já estou abusado. Quanto mais cai, mais piedade para com essa criatura. Mas a piedade aí é a compaixão, porque essa criatura, quanto mais cai, mais dói, mais sobrecarrego em seus ombros, mais necessita de auxílio. Ao primeiro lado, se não tendes pecado, joga a primeira pedra. Ou seja, está livre, então jogue. Se não tiver, não joga. Vem a mim, que essa é a atitude correta. Vivemos num mundo de prova e expiação, em transição para o de regeneração. Já estamos dentro do regenerador, mas evidentemente com muitos reflexos, profundos reflexos do de prova e expiação. Então, quem de nós aqui pode dizer que não comete equívoco? Dá licença. Então, vinde a mim, pois aliviado está. Porque no momento que a gente combate alguém que cai e nós caímos também, nós estamos combatendo em nós. Transferência, segundo Sigmund Freud. Transferência. Jesus age como um ser humano. Evidentemente, como ele o foi. A gente tem uma necessidade muito grande de divinizar a Deus. Por quê? É uma necessidade.
Evidentemente, essa necessidade não foi nos primeiros cristãos. Depois, porque nós queríamos as resoluções rápidas, queríamos que alguém desse um jeito na nossa salvação, que desse um atalho para chegarmos ao céu, desde pagar e comprar pedaços no céu, ou ser liberado por alguma entidade religiosa, ou o que quer que seja. Mas esse ser humano de uma capacidade, de uma inteligência inimaginável, esse arquétipo do amor, esse arquétipo do homem, o arquétipo da felicidade. Quem é que não busca o amor? A gente já nasce isso nato. Todo mundo precisa de um companheiro, de uma companheira. É nato isso, essa busca para o exercício do amor. A princípio, o amor porneia, o amor troca. E daí a gente vai nas experienciações a chegar ao ápice do amor ágape, o amor desinteressado. E ele ali estava lidando, evidentemente, com a essência do amor. Quando nós observamos muito algo em alguém, é porque nós temos muito aquilo. Quer se conhecer? É só saber o que mais lhe incomoda no outro. É o que você tem. É o que nós temos. Quanto mais forte o incômodo, mais nós temos em nós. Pois bem, nesse movimento, Jesus então, no amor, disse assim, alguém não cometeu um equívoco aqui? Não. Então, se você comete equívoco, você quer compaixão para consigo. Então, por favor, seja compassivo também com ela, amor. Todos saltaram. Primeiro os mais velhos. Tem mais equívocos nas costas. Os novos ainda não tiveram tanto tempo. Pois é. Aí então, ele olha para a mulher. Aproxima-se dela. Filha, alguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu. Nem eu. Ele não veio para condenar. Ele veio nos convidar a esse movimento transcendente. Essa possibilidade de compreensão e de flexibilidade do nosso comportamento a favor do bem, da paz, do auxílio um ao outro e a harmonia entre todas as pessoas. E esse crescimento consciente de si. De si. A gente sempre quer mudar os outros, mas nunca se muda. Não faz o processo autotransformador, mas quer transformar o mundo. Eu não posso transformar o mundo. O mundo se transformar-se-á na transformação íntima de todos os indivíduos, os 7 bilhões e 600 milhões de espíritos hoje reencarnados no mundo. E aí, está aí mais uma prática do amor. Que quem vai com ele, vinde a mim, porque estando com ele, é necessário então uma mudança de conduta, porque ele está ensinando a nós nos aliviarmos diante das aflições e dos sobrecarregos. E aí ele diz para não ficar mais aflita nem sobrecarregada. E aí ele orienta. Procure não errar mais, para que coisa pior não te volte a acontecer. Ama, ser fiel. Mas ele não disse ser fiel a mim, ser fiel ao Pai, mas ser fiel. Nós temos que viver com fidelidade. Sermos fiéis aos nossos princípios, sermos fiéis às nossas buscas, sermos fiéis à realidade em nós, fiel naquilo que nós somos, sem medo de encarar-se, saber aonde está periclitante,
e aonde não há possibilidade, e buscarmos em nós, nessa fé humana, de encontrar todas as possibilidades e probabilidades em nós, para enfrentarmos esses movimentos e sairmos ilesos, não só na libertação, mas na construção. Não só se libertar dos vícios, mas na construção de uma situação. Não mais deixar a droga só, mas construir o tempo em que eu passei num estado alterado de consciência, num processo de profunda ilusão, eu trabalhar nessa mesma consciência, numa ciência de mim mesmo, naquilo que eu tenho, pois, de exercer minhas novas escolhas. E aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo. Deixa eu pegar aqui uma tradução. Não, aqui. Pronto. O significado de jugo. Jugo é uma palavra que vem do latim jungum, que por sua vez é proveniente do grego zigon, indicando uma peça de madeira que é usada para juntar os dois bois. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei nas atitudes que você vai viver. Mas só isso? É só a gente seguir a palavra dele e esse é o alívio? Não, ele promete estar lado a lado. O jugo, a canga, aquela coisa de madeira em que se junta dois bois. Evidentemente, se os dois bois ligados, interligados a essa canga e encaminhar no mesmo sentido, evidentemente, vai diminuir o peso. Vai diminuir o peso. Sem a canga, um pode ir adiante e o outro ficar mais atrás. O que está mais atrás pode não estar carregando nenhum peso. O peso maior é aquele que está na frente com a corda. Mas com a canga, todos os dois terão os mesmos esforços. Um auxiliando o outro no peso da retaguarda, nas aflições e nos sobrecarregos. As aflições, as atitudes, no sobrecarrego, esse esforço, eu estarei convosco. Você não está só nessa síndrome de abstinência, do álcool, da droga, do que for, da mentira. Existe síndrome de abstinência da mentira. O indivíduo fica irritado, ele fica impaciente quando não consegue mentir, quando não consegue inventar uma história, inventar uma coisa. Todos os vícios, eles nos levam a uma síndrome de abstinência, quer seja psíquicos ou físicos. Esse jugo está alinhado, lado a lado. E a gente vê isso no Evangelho de Mateus. A última frase do Evangelho de Mateus. A última frase do Evangelho de Mateus. Eis que eu estarei com todos vós. Eis que eu estarei com todos vós. Até o final dos tempos. Está conosco. Esse Cristo humano, esse Cristo divino, do endeusamento de Jesus, faz nos distanciar dele. Faz até achar que seja impossível. Ele fazia isso porque era Deus. E nós, eu não sou Deus. Não. Ele está ali conosco. Será que Deus não está vendo isso? Claro que Deus está vendo isso. Será que Jesus não está vendo isso? Claro que está vendo isso. E você não está vendo, não?
Você vê, ele vê, Deus vê, Jesus vê, e eu não vejo. Oi, só? Não. Vamos, você vai? Vou. Eu vou ao teu lado. E assim foi, até o último instante. Uma fofoca fraterna. Certa feita, eu estava em Uberaba e os amigos do Chico estavam comentando e que o Chico havia dito que quando Maria, a convertida de Magdala, ela foi levar no seu vidro de alabastro a essência para ungir o corpo de Jesus e não lá encontrando, ela saiu e encontrou no meio do caminho o mestre. E ali ele dizia, não me toques. Segundo afirma Chico, que naquele instante ele havia ido em todas as regiões da terra e atraído como um para-raio todas as impressões deletérias, todos os fluidos deletérios que estavam na psicosfera da Terra. E adentrou-se ao núcleo do planeta para que ali fosse, pois, dissolvido, a dissolução. E aí ele estava atomizado. Está conosco todo o tempo. Jesus está no mundo espiritual, nos olhando de longe, lá de cima. Não. Ele está ali aos mais necessitados. Aqueles que estão mais precisados dele. As regras que antes nos eram impostas para o sofrimento e a tortura, regras que ninguém em sã consciência era capaz de cumprir. E ele gentilmente nos diz, vinde a mim. Jesus é o seu amor. Para alcançar o verdadeiro descanso, temos que tomar o nosso lado ao lado dele e compartilhar sua canga, que não é um instrumento de tormento, é um meio, no mínimo cômodo, de levar mais carga sem o esforço. Então, onde ele estará nesse momento? Lá em cima, tocando trombeta, não. Tomando diretrizes, Jesus, nos 3 últimos anos em que ele se preparou e guardou para trazer toda a mensagem divina, ele pouco parou. Aliás, ele nunca parou. Nunca. E ali, você acha que hoje ele está parado? Olhando para a gente, vendo quem errou, quem não errou? Ele está nos prostíbulos, nos guetos, onde houver dor e sofrimento. Eu não vim para os doutos e os sãos. Minha alma está limpa, eu estou com Jesus ao meu lado. Não, se você já está bem, você não precisa tanto dele, você precisa ser um pouco dele para quem precisa. Ele precisa, é de nós, para que aqui estabeleçamos o seu reino. De paz, de concórdia, de harmonia, de simplicidade, de humildade, de caridade, de perdão, de amor. De amor. Sim, ele está ao nosso lado. No momento que divinizaram o mestre de Nazaré, colocaram ele bem distante de nós. Mas ele está conosco. Viver esse processo do seu evangelho, viver esse movimento de estar ao lado dele, não é vivermos a cópia dele, não é sermos a cópia dele. Não, é impossível que isso aconteça.
Porque o ser humano é obra de si mesmo, como dissemos no início. Então, eu serei naquilo que eu sou. E Ele respeita o que eu sou. E Ele me faz crescer no que eu sou. E evoluir no que eu sou. Evidentemente, sempre melhorando, transcendendo. Transformar, transcender a forma. A forma vai ser a minha. Transcendida nele, porque eu decidi ir com ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração. Perfeito. O maior de todos os seres que a Terra já conheceu, ele assume a sua brandura. Inconteste em todos os movimentos de sua vida. Todos. Sempre brando, até no momento estoico da sua ressurreição. Muitos veem em Jesus o momento estoico na crucificação. Teve exemplos fabulosíssimos. Evidentemente, todos os instantes. João, evangelista, no finalzinho do seu evangelho, ele diz: se fôssemos, pois, registrar todos os feitos de Jesus e pôr em livros, não haveria espaço no mundo conhecido para pôr esses livros. Jesus de Nazaré, ele flexibilizou tanto. O evangelho dele é tão de amor que não há uma interpretação. Há várias interpretações. As pessoas muitas vezes acreditam que muitas religiões cristãs enfraquecem o cristianismo. Não. Essa liberdade que ele dá, de que cada um interpretar segundo a sua própria condição e necessidade. Aqueles que têm uma necessidade X, inventaram tal religião tal, criaram tal religião tal, e aquele outro, ele está livre, não importa. E cada vez que a gente vai, pois, evoluindo, a gente vai, pois, conseguindo o estado de consciência mais elevado, a gente vai se aproximando mais da verdade. O eu sou é o caminho. O eu sou é a verdade. O eu sou é a vida. Ele não nos ensinou a ter, mas a ser. A brandura. E como falta hoje pessoas brandas. Até mesmo hoje é dificílimo a brandura. Eu persigo muito essa brandura. São duas coisas que eu não tenho como determinação. Eu tenho acima da determinação. É imperativo para mim exercer o perdão e a brandura. Ser brando. Estamos sendo muito ríspidos. Por quê? Porque dentro de nós só há rispidez, essas aflições e sobrecarregos que a gente procura buscar esses movimentos contrários e não o dele, o movimento dele. O movimento dele traz esse aliviamento. E uma construção em cima, o após o aliviamento, porque ele promete logo após o aliviamento o jugo, a canga, estar lado a lado. Para o quê? Suplantar, seguir adiante numa nova construção. Mas, evidentemente, nada disso iremos conseguir sem a humildade. Humildade de coração. Em sabermos que nada sabemos. Outra fofoca fraterna. Certa feita, chegou ao
templo de Delfos uma pitonisa muito famosa, muito poderosa. E aí então, ela, logo quando chegou, chamou a atenção de todos os gregos. E vinham gente de todas as partes da Grécia e fora da Grécia para poder estar com ela e ouvi-la. Então, um número grande de filósofos se reuniu e disse assim: vamos ver essa pitonisa. Agora, tente avisar o máximo possível, menos a Sócrates. Disse, por que não? Não. Sócrates não é tudo metido a besta, é metido a sabe tudo. E aquela humildade dele chega a ser... E aí foram até a pitonisa. E chegaram na pitonisa, perguntaram a ela: senhora, qual é o maior filósofo da Grécia, de Atenas? Ela parou. Sócrates. Quando saíram, disse assim: ninguém diz a Sócrates. Quando a gente diz, olha, não é para dizer a ninguém, o recado vai ao contrário. É como quem dissesse, fale. E falaram. Chegando então até aos ouvidos de Sócrates. E Sócrates achou isso um tanto quanto desconectado. E ele foi ao templo de Delfos. Ao chegar no templo de Delfos, evidentemente, segundo reza a lenda ou o dito, ele passou pelo portal e nele encontrou as inscrições: conhece-te a ti mesmo, pois só assim conhecerás aos deuses e a todo o cosmos. Só assim conhecerás a Deus e a todo o cosmos. E aí, diante da pitonisa, ele disse: senhora, a senhora falou que o maior filósofo de Atenas, da Grécia, é Sócrates? Ela disse: sim, foi, eu disse. É você, Sócrates, né? Ele fez: sim, mas eu não compreendo. Ela disse: por quê? Porque a única coisa que eu sei é que nada sei. É por isso mesmo que tu és o maior filósofo da Grécia. Humilde de coração. Amit Goswami, um professor de física quântica, um indiano por excelência, a religião dele hindu, um devoto de Krishna, ele e a esposa, que no qual tive a felicidade de participar de alguns workshops e mini cursos com ele. Ele disse que o maior exemplo de humildade e de uma lei cósmica, ele disse que há uma lei cósmica em que o maior está no menor e o menor está no maior. E aí, evidentemente, fez-me lembrar a onipresença divina. O maior está no menor e o menor está no maior. E ele disse que Jesus viveu essa lei cósmica lipsi verbi, plenamente. E ele cita que o mestre por excelência, o mais sábio dos homens, se fez o menor, lavando os pés e beijando os pés dos apóstolos. Lindo. Então, essa humildade de coração. Se a gente não tiver a humildade suficiente, como é que a gente vai estar aberto para o novo? Como é que a gente vai estar aberto para ver os próprios erros, os próprios equívocos? Como é que a gente pode navegar? Sim, navegar. Mas navegar não mais com Jesus no leme. As pessoas ainda vivem dizendo: Jesus no leme. Há quanto tempo mais ele vai ficar no leme? Será que a gente não aprendeu o suficiente para segurar no leme? A autonomia, ele esteja ao lado, mas segure.
Nós já temos Ele como a bússola, já sabemos a estrela guia. Sabemos onde é o nosso norte, sabemos sim, sabemos. Temos, pois, a orientação, se por acaso encontrar nos mares os vendavais, os tufões, furacões, os maremotos, e aflitos e sobrecarregados, nós temos todas essas lições na vida, diferentemente do que nos ensinaram antes dele, no enfrentamento de todas essas aflições, de todos esses sobrecarregos. Será que não dá para assumir o leme? Será que não é um pouco de preguiça ou transferência? Não, ele no leme, ele no leme. Assuma, Francisco de Assis assumiu o leme, com ele ao lado. E a humildade de coração. Ele recorria quantas vezes a Santa Clara, a irmã Clara. Frater Clara. Certa feita ele estava chorando profundamente. Quando ele voltou do Vaticano, ele encontrou lá um Capitólio sendo construído. A igrejinha pequenininha, ela tornou-se imensa e ele ficou constrangido e chorou e angustiou e brigou. E Clara sentiu a angústia do seu amado. A princípio, Pazzo, depois Frater Francesco, por último, El Santo. Pai Francisco e, por último, El Santo. E ainda ela mandou um recado que queria falar com o Pai Francisco. E ali eu tive nesse cantinho em que ela lá ficava com as irmãs. E tinha lá um lugarzinho em que ela tirava uns tijolinhos e conversava com ele. E ali ela disse: o que está vendo, pai? Padre. E ele disse: você não sabe, sofro muito, o que estão fazendo com a minha igreja? Ela disse: aí todo o teu sofrimento é tua igreja. Não, não é tua, é do Cristo. Humildade de coração. O que é meu é o que eu construí em mim. E aí, quando nós, então, na brandura, aprender com ele, que é brando e humilde de coração, nós acharemos repouso para as nossas almas. Esse repouso é parar e ficar olhando Jesus do longe, tão lindinho, bonitinho. Não. O repouso, ou seja, não mais aflição, não mais sobrecarrego. E assim, através da lapidação profunda, o brilho de vossa luz já aconteceu. E aí seremos Cristos, também em Cristo. Cristos. Seremos o self, o arquétipo também do amor, o arquétipo homem. Pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Que fardo, Senhor, de termos uma compreensão maior da dor. Temos duas possibilidades. Nós somos as nossas escolhas. De chegar à dor e fazermos como ele nos ensinou. Cada um do seu jeitinho, mas daquela forma. Brando e humilde de coração.
Sentiu a dor? Sentiu. Várias dores. A dor física eu acredito que tenha sido a menor. A maior é que nos trouxe beleza inimaginável, que ninguém até o momento trouxe com tanta beleza, com tanta brandura, e vivendo conosco tudo aquilo que Ele nos ensinou. E aí, no momento extremo, nenhuma reação, mas ação, a ação do amor, da paz. Observando, pediu ao Pai que nos perdoasse. Ele não pensou nas suas aflições. Ele pensou nas nossas aflições. Pai, perdoa os aflitos, achando que tínhamos ganho uma batalha contra alguém que queria mudar o nosso modo de ser, ousadia, perdoar quem nos ofende, quem nos odeia. Você está louco? Quem é esse louco para dizer isso para mim? Se alguém vos tirar a capa, dá também um manto. Ele está delirando. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele nos ensina a sabermos o que estamos fazendo. Conhece-te a ti mesmo. Mas com amor. Com amor. Com brandura. Com humildade de coração. E esse Jesus decidamos de uma vez por todas. Temos vários caminhos. Temos o livre-arbítrio. Mas lembremos sempre, nós somos as nossas escolhas. Várias vozes nos chamam. Várias situações nos conclama, chama, grita. Insistentemente. Ele também. Suave, doce, gentil, brando. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo, não dói nas nossas costas. Ele não nos faz peso, ele nos enleva, ele nos faz transcender. Não é um peso, é uma asa. Suave o meu jugo e leve o meu fardo. Sim. As dores com resignação. Eu posso sentir, lidar com ela, gritando, esperneando, ou cantando, sorrindo. É a mesma dor. Ele nos ensinou a ir sereno, calmo, tranquilo. Os primeiros cristãos, os primeiros das primeiras horas, souberam e fizeram isso, cantando. Qualquer que seja a nossa aflição, qualquer que seja o nosso sobrecarrego, se estamos com Ele, tudo fica mais leve. Tudo. Eu já tive medo da morte. Já me deram 3 meses de vida. E esse ano 2020 fazem 30 anos. 3 em 30. Se me perguntar se tem medo,
Não. Contanto que Ele me dê a mão, que Ele esteja ao meu lado. Mas para estar ao meu lado é necessário eu ir e assumir o jugo com Ele. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine a todos nós, para que possamos, o quanto antes, sempre, resolutos, determinados. A determinação é o processo de estoicismo do espírito. Sem determinação não chegaremos a lugar nenhum. Determinemo-nos. Ele foi determinado, ele é determinado. Ele não se importou se seria ou não aceito, se seria ou não cerceado das suas verdades. Não. Determinou-se e nos disse tudo que era para nos dizer. Tinha muito mais a dizer, mas ele disse que nós não tínhamos condições e que um dia enviaria outro Consolador, porque ele é o primeiro. Que Jesus, esse mestre de amor, ex homo, eis o homem, nos fortaleça, agora e por todo sempre. Que Deus nos abençoe. Muita paz.